Olá, começa agora o São Paulo Brasil, sempre com uma grande entrevista que nos ajuda a compreender o momento em que vivemos e nos apontar aí possíveis saídas. E no programa de hoje nós recebemos um dos intelectuais mais atuantes do país, e sobretudo um cidadão incansável na luta contra a corrupção e as injustiças na política. No SP Brasil de hoje recebemos o jurista Modesto Carvalhosa. Tudo bem com o senhor, doutor? Obrigado pela presença. Para mim é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Doutor, vamos começar então falando um pouquinho da sua trajetória pessoal. O senhor é aí, além de um jurista e um intelectual bastante respeitado, também muito ativo aí nas discussões importantes aí para o país. Isso, o senhor sempre foi assim? Faz parte da personalidade do senhor? Eu sempre fui um lutador, desde o tempo de estudante, né, que nós lutávamos pelo petróleo é nosso, né, aquele tempo de Getúlio, anos 50. Sempre lutei no tempo do regime militar, contra o regime militar, para a restauração da democracia no Brasil. E assim foi também no tempo do Itamar Franco, que fizemos parte da comissão que investigou a corrupção dos anões do orçamento na época. E assim foi, até que eu me senti envolvido nesta campanha cívica contra a corrupção, que milhares de pessoas participaram. Agora, a partir de 2013, não é? Sim. E 2014, 15, 16, levando, inclusive, ao impeachment da Dilma. E eu acho que isso foi de uma dinâmica que todo mundo ficou envolvido e eu também fiquei. O senhor é paulistano? Daqui de Sou São Paulo? O senhor é paulistano, formado nasci na aqui, Universidade de São Paulo, né? Na Universidade, na Faculdade de Direito, no Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, aqui pertinho. Isso. Ao longo da trajetória do senhor, a trajetória política, profissional, quais momentos da história do Brasil assim, foram marcantes para o senhor? Eu acho que, pela minha idade, eu participei de todos os momentos mais importantes a partir do fim dos anos 40, né? Quer dizer, a queda do Getúlio, em 45, depois a reeleição do Getúlio em 50, o suicídio do Getúlio, que foi marcante, a vida aquela época conturbada, depois o Juscelino, o Jânio, a renúncia do Jânio, né, que foi um vereador aqui de São Paulo, muito importante, né, nos anos 50. Depois a Revolução Militar, que foi o regime militar, que demorou pequeno tempo, só 21 anos, né? Que nós lutamos muito contra o regime militar. Naquela época, fui preso 3 vezes naquela ocasião, aqueles anos todos. Sofri processo também do regime militar. E depois na redemocratização, diretas já, no impeachment do Collor, né? Depois, mas sempre como participante da sociedade civil, nunca fiz parte de nenhum partido, nunca fui partidário, eu sou uma pessoa da sociedade civil, nunca fiz nenhuma atividade partidária e nunca participei de cargo nenhum, a não ser cargos referentes ao patrimônio histórico, que eu participei como presidente do CONDEFAT, como membro do Conselho do Patrimônio Histórico da União. Fora disso, nunca participei de nenhuma administração pública. E fui, como sou até hoje, um homem completamente independente da política. Ou seja, eu lido com a política, como todo cidadão lida com a política, mas fora dela, fora da carreira dela, fora do profissionalismo dela. O senhor falou que chegou a ser preso em 3 ocasiões durante o período da ditadura. Conta um pouquinho para a gente como é que foi. Isso, de alguma forma, acabou aguçando essa luta do senhor pelo país, contra a corrupção? Eu acho que não, eu já tinha essa luta pelo país antes e depois. A luta do regime contra o regime militar era uma luta pelas liberdades, né? Nós tínhamos perdido totalmente as liberdades, vivíamos numa opressão monumental no Brasil, monumental. As pessoas esquecem isso. Então é muito interessante porque as pessoas falam, vamos, os militares de volta, vamos agora, como é que chama? A intervenção militar. Sim. As pessoas não sabem o que é intervenção militar. Primeiro, os militares não querem fazer intervenção nenhuma aqui no Brasil. Vamos
isentar os militares dessa ideia. E não é bem deles essa ideia de intervenção militar, claro. Mas as pessoas que acham que pelo caos político que nós vivemos, pelo caos institucional que nós vivemos no Brasil hoje, a solução seria um regime militar. Não sabe o que é um regime militar. Não sabe o que é a opressão das liberdades, a perda total da possibilidade de você expor as suas ideias, manifestá-las, protestar. Porque eu acho que realmente o regime militar não me aguçou nada no sentido da minha luta pela cidadania, mas simplesmente me aguçou a luta pela liberdade, né? Na época. Depois da liberdade, nós continuamos a nossa luta para a manutenção de um regime que seja um regime democrático, decente, e não uma cleptocracia dominada por bandidos, por corruptos, como nós temos no Brasil já desde 2003, muito acentuadamente. Já que o senhor falou, a cleptocracia, que aí faz parte da nome, aí, o mais recente livro do senhor, né, da cleptocracia para a democracia em 2019. O que é a cleptocracia, doutor? A cleptocracia é o regime dos bandidos, em que os bandidos, como um grupo de pessoas que se organizam para apropriar-se dos recursos públicos a favor deles próprios, dos partidos deles e dos segmentos, alguns segmentos da iniciativa privada, de algumas empresas, corporações, que desejam elas todas, essas corporações criminosas do setor privado, junto com agentes públicos e agentes políticos, tomarem conta do Estado para usufruírem todos os recursos do Estado, que foi o que aconteceu no Brasil, o que acontece no Brasil, né? Nós tivemos desde 2013 o regime democrático brasileiro foi aparelhado para realmente canibalizar todos os recursos. Canibalizaram a Petrobras, canibalizaram os serviços públicos, canibalizaram os ministérios, tudo, para o efeito de amealhar recursos para colocar no bolso dos cleptocratas que mandavam no Brasil e que, infelizmente, até hoje nós temos essa sequência. Nada mudou. Mudaram os atores, mas a peça chamada corrupção continua igual, a mesma. E o senhor fala da cleptocracia para a democracia em 2019. É. Dá tempo de mudar? Não, é um projeto que eu tenho de governo. Projeto do senhor, apesar do senhor não vai se candidatar, não vai, né? Não. A presidência. Não. Mas tem um projeto para o país. Um projeto para o país. O projeto para o país é exatamente isso, quer dizer, um projeto que deveria ser implementado pelos candidatos, apresentado pelos candidatos em 2018 para a sua implementação a partir de 2019, com políticas públicas que pudessem reformar o Estado no Brasil. Porque o Estado brasileiro é um Estado viciado que estruturalmente permite que toda a corrupção se dê claramente no Brasil, a partir da própria Constituição, né? Porque a ideia que se tem de corrupção é uma ideia muito pequena, de que corrupção é pagamento de propina para os políticos e para os servidores, para os agentes públicos implicados nesse círculo de delinquência. Mas não é. A corrupção é alguma coisa que ela está estruturada na própria Constituição brasileira. Ela está estruturada nas leis brasileiras e estruturada no crime, propriamente dito. Então na Constituição brasileira, você tem artigos que permitem que agentes públicos se apropriem de recursos que não teriam direito de se apropriar. Então lá tem o parágrafo 11, por exemplo, do artigo 37 da Constituição brasileira, diz aquele limite de salário que é o limite dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de 33 mil, mais ou menos, não precisa ser obedecido quando as verbas são de indenização. Está lá escrito. Quer dizer, então o que acontece? A elite do serviço público, aquela casta de serviço público, simplesmente que deveria ganhar no máximo 30 mil reais por mês, ganha 90 por mês. Se apropria de 2, 3 vezes mais o salário que ganha
base em verbas indenizatórias, que inclusive não paga imposto nenhum. Agora, como mudar isso, doutor? É possível fazer esses ajustes na Constituição? É uma bela pergunta. Você tem que mudar a Constituição brasileira. Então, e a Constituição brasileira diz o seguinte, você tem o serviço público, você tem a estabilidade, tem todas as vantagens, todas as seguranças, e ainda tem todos os direitos trabalhistas juntos. Quer dizer, então é uma coisa assim que você cria condições dentro da Constituição. Por exemplo, você, para ser ministro de Estado, você não precisa ter idoneidade. Para você ser agente público, funcionário público, servidor público, você tem que fazer um concurso e provar a sua idoneidade para entrar na carreira pública. Para ser ministro lá, a Constituição não diz, não precisa. Você pode ser ministro sem ter nenhum requisito de idoneidade moral. Tá certo? É o que acontece. Os ministros 10 deles estão implicados na Lava Jato. Né? Porque você tem mais ministros implicados na Lava Jato do que gente aí fora. Né? Então você vê que a corrupção ela é constitucionalizada no Brasil. A corrupção é legalizada, tem milhares de leis que dão benefícios de apropriação privada de recursos públicos, de todo jeito. Tem leis vendidas e compradas dentro do Congresso. Os congressistas, por exemplo, eles vendiam leis. Então, eu vou aqui para o setor tal, setor fulano que quer me dar 5 milhões, eu dou uma lei para você, vende leis. Então você tem a corrupção legalizada, condicionalizada e a criminalizada. Então isso só pode ser mudado através da mudança de uma estrutura do próprio Estado brasileiro, através de uma Constituição inteiramente diferente dessa, como concepção, como forma, como tudo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua com o programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, pela TV Câmara de São Paulo, que recebe hoje o jurista Modesto Carvalhosa. Doutor, o senhor chegou a pensar a se candidatar à presidência da República? Não, aqui foi uma questão de conjuntura, quer dizer, quando houve a gravação do Wesley, do que Batista com o Michel Temer, Presidente Michel Temer, a impressão que se tinha é de que ele iria cair e que havia necessidade de ter uma pessoa fora da política que pudesse criar uma arbitragem entre a sociedade traumatizada e que renegava, como renega toda a classe política, e para poder reconstruir alguma coisa no país na ocasião. Porque a crise foi monumental naquele momento, foi traumática total. Então, uma série de muitos advogados jovens, sobretudo, e alguns mais velhos, até um pouco mais da minha geração, foram lá e pediram para que eu me apresentasse na Câmara para me postular, então, essa candidatura indireta. Sim. Para suprir, então, uma necessidade de melhoria da situação política brasileira, que foi coisa que eu fiz, aceitei, e inclusive fui à Câmara, conversei com vários deputados que acharam a ideia muito boa, o que não quer dizer nada, e no fim acabou havendo um arranjo lá e ele continuou, o Temer continuou na presidência pela não admissibilidade do processo criminal junto ao STF, não é? Então essa candidatura deixou de ter uma utilidade, uma finalidade e uma razão de ser. Agora depois, com o processo eleitoral, já se iniciando no ano passado, no fim do ano, houve novamente uma insistência enorme, daí já da sociedade, com diversos segmentos, de vários estados, diversas coisas, insistindo que eu fosse candidato independente, porque era importante esse requisito de ser candidato independente e não ligado a nenhum partido político, que as pessoas, ao desejarem que eu fosse candidato, queriam exatamente renegar os partidos políticos tradicionais, todos implicados, ou pelo menos a grande maioria deles, implicados na Lava Jato e na corrupção. E isso foi tal, mas, enfim, a decisão, a minha e da minha família e
dos meus amigos mais íntimos foi de não aceitar, por exemplo, pela minha idade. Eu não tenho uma idade muito avançada para poder aceitar um encargo desse, fazer uma campanha eleitoral, né? Ademais, nós tínhamos, naquela época, a expectativa de que o Supremo Tribunal Federal iria confirmar a prevalência do Pacto de São José da Costa Rica sobre a própria Constituição brasileira, no sentido de que os candidatos independentes eram admissíveis. Que o Brasil é uma chamada democracia, mas eu acho que é a única democracia do mundo que não admite candidato independente, né? Todos os candidatos, todas as democracias do mundo admitem os candidatos partidários e independentes. Veja, a França, por exemplo, elegeu o Macron ano passado, era um candidato independente, não pertencia a partido nenhum, né? É normal isso, acontecer em todo mundo, né? Agora, aqui não admitiram, e a Supremo Tribunal até hoje não decidiu essa questão, né? Ela fica dando, o Supremo Tribunal fica só dando habeas corpus, não tem tempo para julgar nada, né? E perante o cenário que a gente tem aí, os candidatos que a gente tem aí para a eleição presidencial, principalmente, qual a análise que o senhor faz de todo esse cenário político atual? O cenário é um cenário, aquilo que se chama em política, chama-se alienação, né? Os candidatos, eles pensam que eles estão no mundo normal, mas não estão mais no mundo normal. Primeiro, há uma tendência em todas as democracias do mundo, inclusive as avançadas, as europeias, como a americana também, de não quererem mais partidos políticos tradicionais e rejeitarem os políticos profissionais, né? Hoje no mundo, os políticos profissionais que resolveram fazer das suas vidas a atividade política, em vez de trabalharem, como todos nós trabalhamos todo dia, etc. e tal, isso não é mais admissível. Mesmo Trump foi eleito lá nos Estados Unidos porque ele era um antipolítico. O Macron porque é um antipolítico, não é? Agora no México é a mesma coisa, esse candidato aí que foi eleito da esquerda aí, esse homem é porque é contra o establishment lá dentro. Então, os políticos atuais na eleição, eles estão lá naqueles partidos todos corrompidos, todos ligados lá à Lava Jato, uma coisa horrorosa. Acho que vão conversar e o povo não tem nada a ver com eles. Há um completo divórcio entre os candidatos e a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não tem nada a ver com esse candidato. A única coisa que a sociedade brasileira manifesta em matéria política é a rejeição dos candidatos que existem, né? A exceção, por exemplo, dos candidatos antipolíticos, como é esse do Partido Novo, o Amoedo, que é antipolítico, que aí tem aceitação de que o conhece, muito boa. Agora, fora dele, todos os outros candidatos são do mesmo e as pessoas têm horror deles. Horror dos candidatos, né? Claro que existe um segmento, como o do Bolsonaro, que tem lá o seu seguidor. Fora disso, não vejo nenhum candidato que tenha entusiasme qualquer eleitor. Vou falar um pouquinho sobre a Operação Lava Jato. Qual a análise que o senhor faz sobre essa operação? O senhor considera também a operação mais importante investigação aí contra a corrupção da história do país? Qual será o legado que essa operação deixará? Bom, a Operação Lava Jato hoje, pela disciplina, pela moderação, pela estruturação, pela modernidade que ela trouxe ao Poder Judiciário brasileiro, à investigação da Polícia Federal, às atividades da própria dos promotores federais, etc. A Operação Lava Jato hoje é um modelo universal, é o principal modelo de combate à corrupção que existe no mundo. É premiada como tal, ou seja, hoje a Lava Jato talvez seja a única coisa no Brasil que tenha um prestígio internacional atual como uma grande inovação, uma grande criação. Muito mais que a Manipoliti nos anos 90 da Itália. Mesmo porque tem outra tecnologia, a interlocução internacional hoje de combate à corrupção é muito maior que naquela época, nos anos 90. E agora, hoje a Lava Jato é talvez a coisa mais positiva que existe no mundo em matéria de combate à corrupção, e no Brasil, evidentemente, é um elemento que tem ajudado muito também os outros juízes do Poder Judiciário, ou mesmo de estaduais,
e as polícias estaduais, tudo, a também se mobilizarem contra a corrupção, como tem acontecido. Porque o Poder Judiciário brasileiro tem sido muito firme contra a corrupção, não é só a Lava Jato. Veja aí os estados que têm combatido, os magistrados de vários estados brasileiros, os tribunais de justiça. Então o Poder Judiciário está engajado com esse modelo, que é um modelo excepcional, de modo que é a melhor coisa que aconteceu no Brasil nos últimos, vamos dizer assim, 8 anos, foi a Lava Jato. Uhum. O senhor falou aí, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da candidatura independente, que não foi aprovada aqui no Brasil. Na opinião do senhor, por que não foi aprovada? Qual o impedimento em relação a essa questão? É a inércia, não é? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma coisa que se chama a inércia total, quer dizer, e arbitrariedade total. Então entram lá os pedidos e os juízes lá do Supremo Tribunal, os ministros, só fazem o que eles querem. E perdem o princípio fundamental, que é a prestação jurisdicional. Você, quando uma parte, um interessado, pede alguma coisa, o juiz, seja ele ministro, ou seja um juiz, um desembargador, tem a obrigação de dar a solução do caso. No Supremo Tribunal, não. Então entrou lá o pedido de reconhecimento, ficou relegado. Tá certo? Com isso chegou a eleição, agora no dia 15 vai ser os registros dos candidatos, e o Supremo não liga. Quer dizer, sonegação de justiça típica. Né? Quer dizer, não interessa. Né? Não interessa. A coisa já ficou por isso mesmo, e com isso você tem aquilo que é a democracia partidária. Todo o poder emana do povo, não emana dos partidos. No Brasil, a Constituição brasileira, todo o poder emana dos partidos, não emana do povo. Se você não é membro do partido PP, do PMDB, do PT, do PP, sei lá o quê, você não é cidadão, você não pode ser candidato. Entendeu? Então, a ditadura dos partidos do Brasil foi consolidada pela inércia do Supremo Tribunal Federal, que era só numa sessão dizer que está reconhecido, como em todos os outros casos, a predominância do tratado da OEA para candidaturas independentes. Podia ter sido feito isso há meses, porque permitiria o registro dos candidatos. Hoje em dia você não vai ter tempo mais para isso. E a reforma, o senhor acredita na reforma política? Acha que ela pode acontecer? A reforma política no Brasil, ela tem que acontecer sob pena de nós continuarmos nessa situação. Porque a nação, ela é um organismo vivo. E é um organismo vivo, no caso brasileiro, sofrendo de doenças gravíssimas, institucionais. Essas doenças o que criam? Criam uma patologia social. Então, você num país onde as instituições estão totalmente desacreditadas, o poder legislativo desacreditado completo, o poder executivo inexistente e o Supremo Tribunal Federal absolutamente desacreditado também hoje em dia, tá certo? Você, o que acontece? Você não tem mais autoridade no Brasil, você não tem mais legitimidade das pessoas que se apresentam como realmente representantes dos 3 poderes. Então, com isso, você tem a necessidade de uma reforma política evidente no Brasil. Que reforma política é essa que precisa ser feita através de uma nova Constituição. Sem essa nova Constituição, que cria uma nova estrutura de poder, por exemplo, voto distrital puro, acabar com o foro privilegiado, acabar com a participação dos deputados e senadores no orçamento federal, acabar com o fundo partidário, acabar com o fundo de eleição, certo? Tudo isso é necessário fazer através de uma Constituição, mudando, portanto, uma reforma política radical no Brasil, para criar-se no Brasil realmente uma democracia verdadeira. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente continua conversando mais um pouquinho sobre essa questão da reforma política, do sistema eleitoral brasileiro. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas o São Paulo Brasil volta já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe o jurista Modesto Carvalhosa.
Doutor, o senhor tem uma opinião bem contundente em relação ao sistema eleitoral brasileiro, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho. Bom, e a reforma política, ela tem que começar por aí, né? Ou seja, você tem que mudar o voto hoje proporcional, que é uma teoria, uma ficção, aliás, pelo voto distrital puro, ou seja, os deputados, como também os vereadores, eles têm que ser eleitos por um distrito, um território circunscrito e delimitado de eleitores, onde moram os eleitores, e eles se apresentam, os candidatos, nesse território delimitado, apresentam seus programas, se tornam conhecidos dos eleitores pelos seus programas, suas propostas, e um deles só é eleito. Né? E, ao ser eleito, ele tem que responder perante esse distrito eleitoral durante todo o seu mandato. Se ele for negligente no seu mandato, na sua representação no Congresso ou na Câmara de Vereadores, que for, ele pode ser retirada o mandato dele, pelo chamado recall. Ou seja, os eleitores, 50% dos eleitores podem, naqueles plebiscitos bianuais que deviam ser feitos, como são feitos nos Estados Unidos, permitir perfeitamente que você cancele a representação dele. Então, você cria um vínculo, o voto distrital cria um vínculo entre os eleitores do distrito e seu candidato. Hoje em dia, o voto de representação não. O sujeito é candidato a deputado federal. Ele pega 50 votos em Araçatuba, outro mais 150 em Votuporanga, mais 2.000 aqui em São Paulo, mais 40 em Itanhaém, etc. E tal. Vai lá nos cabos eleitorais, nos presidentes das associações de bairro e vai comprando votos onde ele puser. Ele não tem nenhuma relação com os eleitores dele. Os eleitores não sabem nem quem votou, certo? Eles nunca se lembram de quem votou. E vão lá para o Congresso e não representam ninguém, a não ser as bancadas de interesse, os grupos de interesse. Então, é a bancada rural, que tem 250 representantes. A bancada ecológica, também tem, legítima. A bancada religiosa, a bancada tal, a bancada da indústria, a bancada do comércio, tá certo? A bancada sindical, a bancada corporativa dos funcionários públicos. E você, então, tem nenhuma representação, zero do eleitor. Os interesses do eleitor não existem. Existem grupos de interesses que capturam esses deputados que foram pingadamente eleitos por diversos locais e criam as bancadas de interesses sindicais, de interesses econômicos e corporativos que estão lá dentro. Então, não existe democracia no Brasil, não existe representação democrática no Brasil. Certo? Por exemplo, o sistema distrital é um sistema que existe em todo o país. Todo país existe sistema distrital. País democrático, todo sistema distrital. Na Inglaterra é recente, mais recente. Tem 800 anos. Né? 800 anos de representação distrital. Winston Churchill foi eleito no distrito dele. Né? A maior figura da história da humanidade no século XX. Né? Distritinho dele lá no interior porque todo mundo conhece o Winston Churchill lá, conhecia. Ele estava ali para representar. Assim, a Merkel, assim, todos os deputados franceses, tudo é o distrito que fica de olho no vereador, no deputado que foi eleito. Aqui no Brasil não, é voto proporcional. E onde é que tem democracia no Brasil? Que representação tem esses deputados de algum eleitor? Nenhum. Não é? De modo que esse é o fundamento no Brasil, é o voto distrital puro. E o senhor também tem uma opinião em relação à questão da urna eletrônica, do sistema de votação? A urna eletrônica também é uma piada, né? É uma jabuticaba. Né? Quer dizer, o Brasil em informática, ele segue as inovações informáticas do mundo, né? Da inovação informática do mundo, mas ele não é um player nessa descoberta da informática, né, dos meios. E os países da maior desenvolvimento da informática nunca usaram urna eletrônica, usam o papel. Por quê?
Porque tem um princípio da democracia que chama o seguinte: o voto tem que ser secreto e a apuração tem que ser pública, com registro dos votos dados, registro material dos votos dados. No Brasil, que diz que é um país democrático, o que acontece? O voto é secreto, isso é verdade. Mas a apuração é secreta. Nem o Kim Jong-un, como é que chama aquele jeito lá da Coreia do Norte? Acho que tem apuração secreta na eleição dele lá pelo parlamento dele. Até ele deve ter voto aberto. Quer dizer, é o único país do mundo que tem apuração secreta. E o Supremo Tribunal Federal, a semana passada, confirmou que nós temos que ter apuração secreta no Brasil. Quer dizer, chega lá meia dúzia de funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e em 2014, chega lá, todo mundo está na televisão, como hoje está no futebol, né? Todo mundo na televisão vê quem ganhou, se for o Tancão, como é que está? O Aécio Neves foi a Dilma. Então tem lá o resultado. Dilma, centro, não sei o quê, e o Aécio, resolveram secreto. Ninguém foi apurar, não tinha registro dos votos que foram dados, nem para deputado, nem para senador, nem para governador, nem para presidente da República, para deputado estadual, federal, nada. É a coisa, é o ideal da ditadura da Coreia do Norte seria essa, que acho que nem eles têm coragem de fazer a apuração secreta. E no Brasil, a apuração secreta, você já viu isso? Então, qualquer país democrático, por mais avançado seja a informática, tem cédula de papel, vai lá, reúne todo o registro, cédula de papel. Se os candidatos não concordam, vão lá, recontam. Como é o caso do Bush, por exemplo, naquela encrenca lá da Flórida, que era ele e o outro candidato democrático que tinham ganho ou não, foram lá contar. Entendeu? Eu queria a opinião do senhor também em relação a, falando um pouquinho de campanha eleitoral, em relação à questão do fundo partidário, do fim das doações empresariais. Bom, a questão das doações empresariais foi um grande avanço. Nós fizemos essa doação empresarial, foi um avanço extraordinário que foi feito. Também o Brasil não é só coisa negativa, tem coisas que estão melhorando, né? Agora, a questão do fundo partidário é uma vergonha. Primeiro, fizeram uma encenação de que iam fazer reforma política. No duro, o que queriam todos ir. Aí eles se unem, todos os partidos, né? Esquerda, direita, centrão, lá do centrão do PP, todos uníssimos, todos com um beijo na boca, né? Porque a reforma política o que é? Pegar dinheiro, apropriação privada de recursos públicos. É um tipo de corrupção. Esse fundo de 2 milhões e 700 ou 1 milhão e 700, dependendo da arrecadação, é um ato de corrupção. É uma corrupção legalizada, certo? Então, o que acontece? Você ali pega o dinheiro e bota no bolso dos chefões dos partidos. E os chefões, então, resolvem dar metade, eles botam no bolso definitivamente, claro. E metade eles distribuem para quem eles quiserem lá dentro. Quando, na realidade, os fundos, como é que chama? A campanha pública, quer dizer, os recursos públicos para a campanha eleitoral, em vários países que existe, eles são, no valor, como na França, que eu conheço bem, no valor de 10% do que o valor daqui. E segundo, o fundo eleitoral que o governo francês dá aos candidatos só é entregue para reposição depois que eles gastaram o dinheiro, depois da eleição, comprovadamente os gastos que tiveram. Certo? Por exemplo, o Macron gastou 15 milhões de euros. Ele foi, como é que chama? Ressarcido em 15 milhões de euros. O presidente da República, 15 milhões de euros. Aqui é 1 bilhão e 700 milhões para botar no bolso. Antes de... Eles já põem o dinheiro no bolso para gastar. Quer dizer, é uma coisa que nem... Não existe isso no mundo, tá certo? Com esse fundo partidário desse valor, que é 10 vezes maior do que qualquer lugar civilizado, e que o sujeito recebe antes, em vez de ser comprovado que gastou para depois o Estado ressarcir. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a questão da Operação Lava Jato, mas eu queria retomar uma questão aqui, que foi aí a autorização do Supremo, autorizou a Polícia Federal aí a firmar acordo de delação premiada sem a necessidade aí da aprovação do Ministério Público. Como que o senhor analisa essa questão? Essa é uma questão muito complicada, não é? Quer dizer, na realidade, a delação premiada
deveria ser algo em que haveria a composição de todos dessas entidades, esses entes públicos na delação premiada. Eu acho que a presença da Polícia Federal na delação premiada é muito importante, mas deveria ser feita junto com o Ministério Público, não é? E o TCU também deveria entrar, o Tribunal de Contas da União deveria entrar também. E a Fazenda Federal também deveria entrar. E o CAD devia entrar também, que é o concorrencial, o órgão anticoncorrencial. E assim também você teria a possibilidade de esses órgãos fazerem a delação premiada, mas eles brigam entre eles. Cada um quer pegar um lado. Quer dizer que isso é um desencontro enorme que tira, portanto, a força da delação premiada, que é um instrumento extraordinário. Eu acho que é a grande descoberta do direito penal no mundo inteiro hoje, a delação premiada. Isso já tem 40 anos em outros países, mas eu acho a delação premiada a coisa mais importante que ocorreu em matéria de combate ao crime organizado no mundo, acho que há 100 anos, ou nunca houve esse tipo de progresso. Porém, no Brasil essa disputa é um absurdo. Quer dizer, alijar a Polícia Federal da delação premiada é um absurdo, mas também colocá-la separadamente, coisa não é prudente. Devia ser todo mundo junto da delação premiada. Eles trabalham junto, por que não fazem delação premiada juntos? Ok. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o último bloco do programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que recebe hoje o jurista Modesto Carvalhosa. Falar um pouquinho sobre STF agora, doutor. O Supremo Tribunal Federal aí tem sido protagonista aí em diversas ações, em casos da Lava Jato, inclusive. Como que o senhor avalia a atuação dos ministros? O senhor que recentemente também acabou falando aí que o ministro Gilmar Mendes é um marginal, criou uma repercussão, essa fala do senhor, falou que iria processar o senhor. O senhor tem um pedido de impeachment também? Eu promovia um pedido de impeachment junto com dois outros colegas, doutor Crema e doutor Laurelli, contra o Gilmar Mendes, perante o Senado Federal. E ali estão provadas 9 condutas dele que são incompatíveis com o exercício da magistratura, né? Seja em que grau for, como primeira instância, ou segunda instância, ou nos tribunais superiores, e muito menos no Supremo Tribunal Federal. Ele não tem condições nenhuma, no sentido da conduta dele, de permanecer nesse tribunal, né? Daí a razão porque eu propus a medida. E eu acho que essa providência, ainda que o Eunício de Oliveira, que é o presidente do Senado, tente bloquear de qualquer maneira, ali está registrado todos esses malfeitos que ele tem praticado. E não tem parado ali, ele tem continuado a dar habeas corpus a torto e a direito para todo mundo, né? Que é uma crítica do senhor também de não ter sido colocado em votação. Não tem votação. O Eunício de Oliveira não tem nenhuma prerrogativa dentro do regimento interno, nem na Constituição, para deferir ou indeferir o pedido. Ele tem que encaminhar, ele tem que haver o registro do protocolo e ele encaminhar ao plenário para se plenário. Ele não pode fazer, como na Câmara, que tem isso no regimento, deferir ou indeferir pedidos. Ele simplesmente bloqueia, né? Porque ele também ele está implicado no Lava Jato também, né? O presidente do Senado. Então não interessa, interessa que a cidadania que paga os impostos, que é a dona do poder no Brasil. O Brasil é um país que é uma nação que tem um Estado a seu serviço. Aqui houve uma inversão dessa ideia, de que o Estado manda na nação. A nação é que manda no Estado, nós que pagamos imposto, você, eu, todo mundo. Nós é que temos o direito de ter lá funcionários, eu sou um funcionário que eu pago, e você paga para ele fazer a conciliação, a harmonização do país, tá certo? Criar a paz social, que é a função do Poder Judiciário, criar, portanto, justiça também no Brasil, e não fazer a conturbação que ele faz
no interesse de todos os amigos dele, no interesse do pessoal dele, do paniguado dele, e soltando todos os corruptos do Brasil, como ele faz. De modo que ele é o inimigo público número 1 do Brasil hoje em dia, é o São Gilmar Mendes. Então isso é uma coisa muito importante, não sou eu que estou falando, o Brasil inteiro tem essa percepção clara sobre a conduta dele. Então, como existem padres que são pedófilos, existem ministros do Supremo Tribunal Federal que têm compatibilidade completa de exercer a magistratura deles. Um não pode exercer o cargo religioso, o outro não pode exercer, mas que é essa a razão por que nós temos que tomar providências para tirar esse pessoal do Supremo Tribunal Federal. A gente já percebeu há um tempo uma certa polarização da sociedade com relação à política. O senhor acha que essa polarização também aí é percebida entre os ministros ou uma divisão entre os ministros? Existe, como que o senhor vê toda essa Existe questão? claramente isso no Supremo. Quer dizer, o Supremo tem 6 ministros dignos, decentes, interessados na promoção da justiça, com todas as imperfeições humanas e de critério que todos nós temos, que merece da sociedade brasileira esses 6 ministros do Supremo Tribunal o maior respeito e tem recebido o respeito e aplauso da sociedade brasileira, e tem o resto lá dentro, né? Que são 4. Um vive no mundo da lua, ninguém sabe mais ou menos o que é, mas é um homem também digno. Mas os outros 4 realmente são completamente contra os interesses da nação, no sentido de proteção do esquema de corrupção no Brasil. De modo que você pode imaginar que é um tribunal que, na realidade, quem capturou o Supremo Tribunal Federal acabou sendo esses 4 que capturaram, né? Então, eles capturaram, e os 6 que estão lá dignos, decentes, corretos, etc., estão completamente capturados também. Quer dizer, quem dita hoje a desgraça do Supremo, a desprestígio do Supremo, a ilegitimidade do Supremo Tribunal Federal são esses 4, que soltam todos os corruptos que puderem na frente, bloqueiam, trancam processos que estão no tribunal, quer dizer, declaram inválidas provas que estão na Polícia Federal. Eles vão fundo na destruição de tudo que o Poder Judiciário tem feito no Brasil contra a corrupção. E muitas vezes o senhor considera a atuação do Judiciário uma atuação muito midiática, ou isso realmente faz parte do jogo? Não, existem 2 coisas no Brasil: o Poder Judiciário e o Supremo. O Poder Judiciário no Brasil é uma coisa e o Supremo é outra. O Poder Judiciário tem, no Brasil, tratado a questão de corrupção com o maior rigor. Não é só a Lava Jato, não, que hoje é modelo mundial. Quer dizer, o Poder Judiciário no Brasil, os tribunais de justiça dos estados, os juízes de primeira instância dos estaduais, os federais, todos têm lutado contra a corrupção no Brasil. O Poder Judiciário tem tido uma exemplar posição contra a corrupção, fora o Supremo. Veja o STJ, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça. É absolutamente exemplar no combate à corrupção. Não dá habeas corpus para nenhum desses balanços que estão aí, certo? Não concede e tem processado os governadores, etc., como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também agora condenou um governador. Tem sido um exemplar a posição. Agora, o Supremo não. O Supremo por força desses 4 integrantes dele, hoje é a grande aparelho de salvação dos corruptos no Brasil, né? Mas que uma coisa é Poder Judiciário, outra coisa é o Supremo Tribunal Federal. Não vamos misturar uma coisa com outra. E louvar o trabalho do Poder Judiciário e realmente criticar e condenar a posição do Supremo Tribunal Federal hoje em dia. O que por muito tempo, ou em certo período, havia a sensação de que o STF aí seria, fazendo um paralelo aí, a última instância de esperança do povo brasileiro. Isso mudou completamente, professor? Ele entrou no nível do Poder Executivo e do Poder Legislativo no Brasil. São instituições absolutamente desmoralizadas, ilegitimadas, execradas pela população brasileira. Essa é a verdade, entendeu?
Não estou falando por mim, não, é a percepção geral. Né? Por quê? Por conta própria. Né? Porque me admitiram acontecer isso. Agora, em 2018, a Constituição brasileira vai completar 30 anos, né? O senhor acha que há algo que comemorar? O senhor defende uma Constituinte independente? Não, a Constituição brasileira de 88, ela na história tinha toda uma função, né? De restabelecer a democracia no Brasil, depois de um momento de 21 anos de regime militar no Brasil. Portanto, ela foi, naquele momento, uma Constituição redentora, restabelecedora, restauradora da democracia no Brasil, criando instituições democráticas no Brasil, criando os poderes, criando os municípios, criando os estados independentes, autônomos, melhor dizendo. Quer dizer, ela teve toda uma função, a Constituição de 88. Ela não nasceu viciada, porém, ela acabou, pelas emendas constitucionais que foram acrescidas a ela, totalmente deturpada para a criação de privilégios para os componentes do Estado contra a sociedade. E permitiu, todas essas emendas permitiram realmente que se estabelecesse uma estrutura capaz de desenvolver a corrupção dentro do poder público no Brasil de uma maneira total. De modo que ela já criou, foi sua época de que teve sua utilidade. Hoje ela é absolutamente disfuncional. De modo que eu acho que é o momento de substituir por outra, mas dando a ela o seu crédito histórico e a sua função histórica, que foi muito importante na época. Dá para elencar aí quais as principais mudanças que deveriam ser feitas na Carta Magna? A mudança deveria ser no sentido exatamente de mudar o sistema eleitoral, de acabar com os cargos de confiança, de criar, portanto, também a questão de igualdade absoluta de direitos e de obrigações e de responsabilidades entre o setor público e privado. Todos os empregados no Brasil têm o mesmo regime previdenciário, o regime trabalhista igual. A estabilidade deveria ser restrita apenas às Forças Armadas, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, às polícias federais e às polícias judiciárias, de modo que você então restringe a estabilidade. Todos estão iguais, não só na aposentadoria, como nos rendimentos, permitindo, portanto, inclusive, uma abertura de salários melhores dentro do próprio setor público, igual ao do setor privado, contratados normalmente, todas as pessoas, para admitir o regime de eficiência dentro do sistema, acabar com todas as nomeações de cargos, nomeações políticas de cargos dentro do setor público. Quer dizer, uma série de medidas que estão aí no livro, todas propostas, que seriam importantíssimas para termos aqui um Estado em que houvesse isonomia entre o setor público e privado, que não houvesse a opressão do Estado com a sociedade, que hoje em dia no Brasil a sociedade só existe para pagar imposto, né? E o resto é para eles usufruírem imposto e realmente desbaratarem esses impostos. Agora, como que se daria na prática, doutor, essa Constituinte independente? Como seria possível? Uma Constituição independente, uma nova Constituição, ela depende de uma certa ruptura, que não é uma ruptura revolucionária, mas uma certa rupturazinha num momento qualquer, né? Que levaria, naturalmente, poderia até não haver ruptura, em que o próprio a própria Câmara dos Deputados votaria, conforme está a Constituição atual, pela maioria absoluta, ou seja, 50% mais um dos seus membros, a convocação de um plebiscito para votar um modelo de Constituição que fosse apresentado, ou pelo presidente da República, ou pela própria sociedade, através de uma subscrição pública, uma coisa como aconteceu na França em 54, na crise do de Gaulle, lá, na crise da Argélia, né? Da guerra da Argélia, colonial da Argélia. Então, eu acho que os modos de chegar a uma nova Constituição são facílimos. É através de um plebiscito convocado pelo Congresso que vota uma minuta de coisa, como aconteceu lá na Itália, ano passado, na França, em todos os lugares. Quem vota uma nova Constituição é o povo, que é o
realmente o detentor do poder numa democracia. Agora, doutor, uma última pergunta para a gente encerrar nossa entrevista. A gente teve aí nos últimos anos as ruas aí, né, foram palcos aí de protestos, manifestações contra a corrupção, pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Agora, nesse momento atual, as ruas estão caladas, digamos assim. Como que o senhor analisa essa situação? As ruas não estão caladas, não. Quer dizer, não existe mobilização, um motivo agudo para que as ruas voltem. Né? Mas, por exemplo, quando nas vésperas da votação do habeas corpus solicitado para o Lula, lembra-se agora, há pouco tempo, há uns 2 meses, né? Sim. No Brasil inteiro, o povo foi para as ruas contra a concessão dessa medida solicitada pelo réu. Então, eu acho que, na realidade, o povo está ali convocado, ele está alerta, ele está absolutamente em estado de alerta. Se houver alguma coisa que seja contra o regime legal brasileiro, contra o regime penal brasileiro, através de manobras dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, etc., o povo está mobilizado. Nós tivemos, portanto, há 2 meses uma manifestação de rua no Brasil inteiro contra o habeas corpus do Lula. Portanto, não é que está morta as ruas, é que as coisas estão correndo aí, né? Mas quanto mais o silêncio existe, mais perigoso é no sentido de uma manifestação bastante veemente da população brasileira, que não se conforma com a situação institucional que o Brasil hoje vive no plano político. Tá certo. Bom, queria então agradecer a participação hoje aqui no programa São Paulo Brasil, do jurista Modesto Carvalhosa, que conversou aqui com a gente. Doutor, muito obrigado pela participação. Para mim foi um prazer e uma honra. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.